Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Mais uma vez estamos encerrando uma porção de mensagem nas quais o Espírito Santo do Senhor nos conduziu através da palavra para levar aos seus corações algumas das mensagens nelas contidas. Queridos, que você faça uso disso para a sua edificação, para a construção do seu lar e para abençoar as pessoas que você ama. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é implicativo ao mês que nós estamos vivendo. Instruções para a família é o tema. A palavra do Senhor nos revela no livro de Gênesis que o Senhor fez um homem e o abençoou ricamente. Tempos depois, não dá o tempo, mas é um tempo bem longo depois, ele se sentiu só. E Deus então criou para ele uma adjutora, ou seja, uma companheira, uma parceira para estar ao lado dele durante toda a sua vida. O Senhor, portanto, ordenou-lhes que eles tivessem filhos e povoassem toda a terra. Mas aí veio a desobediência, e com a desobediência as consequências que vieram sobre o casal foram muito tristes. Ao homem foi ordenado que ele trabalhasse do suor do seu rosto, ele haveria de comer o pão todos os dias da sua vida. A mulher foi dada uma sentença muito forte. Ela deveria ser submissa ao seu marido, sujeitar-se a ele, em obediência a Deus, porque foi ela a primeira a desobedecer ao Senhor. Visto que ela havia desobedecido a Deus, então o Senhor colocou esse termo. Ela deveria sujeitar-se ao seu marido em obediência ao Senhor. A mulher que assim procede, ela edifica a sua casa. A que assim não procede, ela destrói com as suas próprias mãos, diz o texto bíblico. E aqui, querido, nós vamos observando. Depois chegamos ao Novo Testamento e o Senhor, pelo Espírito Santo, instrui o apóstolo São Paulo a respeito da relação marido e mulher e como deveria ser. E o apóstolo então traz novamente o assunto de Gênesis e o assunto da edificação da casa, o assunto do livro de Salmos, e ele mostra com clareza. Ao homem é dado, portanto, uma responsabilidade muito grande: amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e dar a sua vida por ela. Olha, querido, são poucos homens que pensam nisso. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E mais, o Senhor diz que o homem tem o dever de contribuir para a santificação da mulher e não para a condenação da mulher. Então ele tem que se sacrificar para construir no coração dela uma moralidade tal que ela sirva ao Senhor com toda a dedicação e possa ser submissa a Ele por amor ao Senhor. É extraordinário a instrução do Senhor. É uma pena que todas as pessoas torcem isso e põem do jeito que querem. Depois ele torna a afirmar esse texto: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Está vendo? Não há quem possa questionar isso, é uma instrução do Senhor para a felicidade no lar. Por que nós temos tanto feminicídio? Porque ninguém observa isso. Se observasse, nem precisaria da lei do feminicídio, porque ninguém mataria as suas esposas. Mas ao contrário, protegeria, ampararia, sustentaria e faria com que elas fossem tão santas como é aquela que dispõe a servir e honrar ao Senhor em obediência ao texto. Está vendo? Muito bem, querido. Mas nós temos ainda outras instruções. Diz assim no Salmo 103:17: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que temem a sua justiça, sobre os filhos dos filhos. Então mostra aqui a fidelidade do Senhor, a lealdade do Senhor para com a sua palavra e a fidelidade dele com relação a tudo quanto ele propõe.
Se você dispuser a andar conforme ensina a palavra de Deus, com toda certeza isso se tornará evidência na sua vida e no seu lar. Então pense bem. E ele diz mais: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Esta expressão está falando dos filhos, das criancinhas que vão nascer no relacionamento do casal. Meu querido, todos hoje estão voltados para o que a sociedade ensina, para o que o mundo ensina, mas ninguém está preocupado com o que o Senhor instrui. E é daí que vem as grandes dificuldades, os grandes problemas dentro do lar. Não adianta fazermos o mês da família se não colocarmos em prática as instruções do Senhor. Concorda comigo? Então, primeiramente, busque na palavra como agradar a Deus e todo o seu lar será abençoado. Amém? Ainda temos um texto que eu quero deixar com você, ou melhor, dois. Este aqui, ó. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Os pais têm que gastar tempo na educação de seus filhos. Não é entregar os filhos para ser educado pelo Estado, não. É quem tem o dever de ensinar os filhos são os próprios pais. E ele completa dizendo, ou melhor, vamos completar a meditação dizendo, em 1 Coríntios 7,14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que está essa instrução que está trazendo a mim e a você? Bom, graças a Deus, minha esposa é uma serva de Deus. Então nós não tivemos esse problema. Desde criança, desde que os nossos filhos nasceram, nós os educamos a amar, servir e adorar ao Senhor. E eles fazem isso até hoje. E eu louvo ao Senhor por isso. Com relação àqueles casais que se convertem depois de casados, é esta a referência que a Bíblia está dizendo. Nem sempre converte os dois. Quando converte os dois, é só os dois obedecerem os ensinamentos anteriores. Mas quando converte um e o outro fica para trás, seja o marido ou seja a mulher, então preste atenção. A instrução é essa: não separe, continue juntos, e aquele que não se converteu será santificado só por estar ligado fisicamente ao corpo daquele que está convertido. Porque o Espírito Santo do Senhor vai habitar no coração do convertido. E, consequentemente, todo toque entre os dois é uma união. E isto faz com que o outro seja abençoado através do servo que já se entregou a Jesus Cristo. E aí tem outras instruções preciosas. A mulher em silêncio, ela ganha o seu marido. O marido em silêncio pode ganhar a sua mulher. Porque a mensagem é para os dois lados. E os filhos queridos só são abençoados se você gastar tempo com eles para instruí-los na palavra de Deus. Amém? Seja essa uma pequena meditação que venha despertar no seu coração interesse em pesquisar as instruções do Senhor com relação ao lar. Deus os abençoe ricamente e que sejamos todos abençoados todos os dias da nossa vida, de acordo com a obediência à palavra. Oremos. Obrigado, Senhor, por este momento, obrigado pela vida, pela paz e por toda a semana a qual o Senhor nos proporcionou os estudos que foram direcionados por Ti. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.